O erro fatal que pode estar bloqueando a voz de Deus na sua vida não é algo imediato ou óbvio, como muitos poderiam imaginar. De fato, pode ser algo que você nem percebe que está acontecendo. Mas, de acordo com Ellen G. White, ele se refere à atitude que tomamos diante das mensagens de Deus, em nosso dia a dia e como respondemos a elas. Muitas vezes a voz de Deus fala de maneira suave, muitas vezes imperceptível aos ouvidos humanos. Contudo, nossa falta de atenção, nosso ego e os ruídos do mundo ao redor são fatores que criam uma barreira invisível entre nós e Deus. Imagine a seguinte cena. Você está em um ambiente barulhento, cercado por distrações e ruídos, e alguém tenta te falar ao pé do ouvido. Você vai conseguir ouvir essa pessoa? Não, é claro. Da mesma forma, Deus tenta nos falar, mas o volume de nossas distrações pode ser tão alto que a voz dele se perde. Mas qual seria esse erro fatal, de acordo com a sabedoria de Ellen G. White? O erro fatal é a resistência ao Espírito Santo. Quando nós fechamos os ouvidos à direção divina, seja por orgulho, egoísmo ou pela simples falta de disciplina espiritual, começamos a silenciar a voz de Deus. E com o tempo, esse silêncio não é mais por um simples momento de ignorância, mas sim por uma decisão consciente ou inconsciente de não querer ouvir o que ele tem a dizer. No início, a voz de Deus pode ser suave, como um sussurro, mas, com o tempo, se continuarmos ignorando, ele pode se afastar. A comunicação com o Senhor não acontece apenas quando estamos em momentos de oração ou no culto, mas sim no nosso viver diário, nas nossas escolhas. A palavra de Ellen G. White nos lembra que o erro fatal não está apenas no que fazemos de errado, mas principalmente no que deixamos de fazer. Quando falamos sobre o erro fatal que bloqueia a voz de Deus, não estamos nos referindo a um erro que cometemos de forma evidente, como o pecado em si. O que Ellen G. White nos ensina é que o verdadeiro obstáculo para ouvirmos a voz de Deus é a nossa resistência ao Espírito Santo. Essa resistência é muitas vezes sutil, mas extremamente perigosa, pois ela vai gradualmente nos afastando da presença de Deus. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus na terra. Ele é quem nos convence do pecado, nos guia e nos ensina a vontade de Deus. Quando sentimos um desconforto diante de algo errado, ou quando somos tocados por uma verdade divina, é o Espírito Santo agindo em nossa vida. Contudo, resistir a essa ação, seja por meio de desobediência, indiferença ou até mesmo pela falta de prática da oração, é o que permite que a voz de Deus se torne mais distante. Em Caminho a Cristo, Ellen G. White descreve a ação do Espírito Santo como algo vital para o nosso crescimento espiritual. Quando resistimos ao Espírito, ele não nos força, mas se retira, e isso nos deixa em uma posição vulnerável. E o mais grave é que, ao resistir repetidamente, começamos a endurecer o coração, tornando-nos insensíveis ao toque de Deus. As pequenas desobediências, os pequenos momentos em que ignoramos a sua direção, criam uma barreira crescente entre nós e o Pai. A resistência ao Espírito Santo pode se manifestar de várias maneiras. Seja quando decidimos seguir nosso próprio caminho, seja quando deixamos de ouvir os conselhos que nos são dados, seja quando optamos por ignorar a palavra que nos é trazida. Como resultado, perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus claramente e a sua presença em nossa vida começa a se tornar cada vez mais escassa. Ellen G. White nos adverte sobre os perigos de viver sem essa sensibilidade ao Espírito. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo não vai sempre lutar conosco. Ele pode se retirar se continuarmos endurecendo o coração. Isso é o que causa o bloqueio na comunicação divina. Não é que Deus não queira nos falar, mas nós nos afastamos de sua voz ao resistirmos às suas advertências e guias. Um dos maiores inimigos que temos para ouvir a voz de Deus é o orgulho.
Ellen G. White fala em vários de seus escritos sobre como o orgulho impede a nossa capacidade de ouvir e de seguir a voz divina. Este erro fatal não é algo que ocorre apenas por um simples momento de falha, mas sim por uma atitude persistente de querer fazer as coisas à nossa maneira, sem se submeter ao plano de Deus. O orgulho se manifesta de várias formas em nossa vida. Pode ser a ideia de que sabemos mais do que Deus, ou de que podemos controlar nossa própria vida sem precisar da sua orientação. Pode ser o desejo de sermos reconhecidos, de termos nossos próprios desejos atendidos, ou ainda a crença de que nossa maneira de viver é suficiente. Quando estamos cheios de nós mesmos, não temos espaço para Deus. O orgulho fecha os nossos ouvidos para a sua voz. Em A Ciência do Bom Viver, Ellen G. White aponta que o orgulho é uma das maiores barreiras para a transformação espiritual. Ele nos faz confiar em nosso próprio entendimento, em nossa própria força, em vez de confiar na sabedoria e no poder de Deus. Quando agimos com orgulho, acreditamos que já sabemos o suficiente, que não precisamos da ajuda divina, o que faz com que nos tornemos insensíveis à orientação do Espírito Santo. O problema com o orgulho é que ele não apenas nos impede de ouvir Deus, mas também nos faz acreditar que não precisamos mudar. A voz de Deus, que é sempre uma voz de amor e direção, muitas vezes nos confronta, nos mostra onde precisamos melhorar, onde estamos falhando. Mas, se temos o coração orgulhoso, não aceitamos essa correção. Em vez disso, resistimos e nos afastamos ainda mais. A Bíblia é clara ao alertar sobre as consequências do orgulho. Provérbios 16:18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Ellen G. White reforça esse ensino, lembrando que o orgulho é como um muro que nos separa de Deus. Quando somos orgulhosos, não há espaço para a humildade, e sem humildade não podemos ouvir a voz de Deus. Outro erro fatal que bloqueia a voz de Deus em nossas vidas é a falta de oração e de uma prática regular da disciplina espiritual. De acordo com Ellen G. White, a oração é uma das principais maneiras de nos conectarmos com Deus e ouvirmos a sua voz. Quando negligenciamos a oração, deixamos de cultivar esse relacionamento íntimo com o Pai e, consequentemente, a nossa capacidade de discernir sua voz vai diminuindo. A oração não deve ser vista apenas como uma formalidade religiosa ou uma maneira de pedir algo a Deus. Ela é, antes de tudo, um meio de comunhão. Quando oramos, estamos abrindo nosso coração para Deus. Estamos criando um espaço para Ele falar conosco. E assim como em qualquer relacionamento, a qualidade dessa comunicação depende do tempo e da atenção que damos a ela. Ellen G. White fala sobre o poder da oração constante em vários de seus escritos, como em O Poder da Oração, onde ela descreve que a oração constante e fervorosa nos aproxima de Deus e nos dá uma sensibilidade espiritual. Quando oramos com sinceridade, estamos permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos mostre a vontade de Deus. No entanto, quando negligenciamos a oração, estamos essencialmente fechando essa porta de comunicação. E com o tempo, nossa capacidade de ouvir a voz de Deus diminui. A Bíblia também reforça a importância da oração como um meio de comunicação com Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos instrui: orai sem cessar. Esse versículo nos lembra de que a oração deve ser uma prática constante em nossa vida, algo que fazemos não apenas em momentos de necessidade, mas também no nosso cotidiano, como uma forma de manter uma conexão contínua com Deus. Quando não oramos, deixamos de alimentar nossa alma, e isso afeta a nossa sensibilidade espiritual. Ellen G. White nos alerta de que a falta de disciplina espiritual, que inclui a oração diária e a meditação na palavra de Deus,
nos coloca em risco de perder a capacidade de ouvir a sua voz. A voz de Deus não é algo que se ouve apenas em momentos de crise ou de emergência. Ela precisa ser buscada de forma deliberada e constante. Finalmente, o que Ellen G. White nos ensina sobre como desbloquear a voz de Deus em nossas vidas é a obediência. A obediência a Deus é a chave que nos permite ouvir claramente a sua voz e caminhar no caminho que Ele preparou para nós. A obediência não é apenas uma questão de seguir regras ou de agir de forma correta. Ela é, acima de tudo, uma demonstração de fé e confiança em Deus. Quando escolhemos obedecer a Deus, estamos dizendo a Ele que confiamos em seu plano, mesmo que não entendamos todos os detalhes ou as razões de determinadas situações. A obediência é o reconhecimento de que a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa e que, ao seguir seus mandamentos, estamos permitindo que Ele nos conduza para o melhor caminho. É por meio da obediência que aprendemos a discernir melhor a sua voz. Ellen G. White destaca que a obediência não deve ser forçada ou feita apenas por obrigação, mas deve ser um reflexo do nosso amor por Deus. Em Caminho a Cristo, ela fala sobre a obediência espontânea, que nasce de um coração grato e transformado pela graça de Deus. Quando obedecemos a Deus, nossas ações não são apenas uma resposta ao dever, mas uma expressão do nosso relacionamento com Ele. Jesus, em sua vida na terra, exemplificou a perfeita obediência ao Pai. Ele disse em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Aqui, vemos que a verdadeira obediência não é uma questão de apenas cumprir ordens, mas de ouvir, conhecer e seguir a voz do pastor. E esse relacionamento só é possível quando estamos dispostos a obedecer à sua direção. Além disso, a obediência abre o caminho para que Deus nos revele mais de sua vontade. Quando obedecemos no pouco, Ele nos confia mais, e por meio dessa obediência contínua, nossa capacidade de ouvir a voz de Deus se torna mais nítida e nosso relacionamento com Ele se fortalece. A obediência é a chave que destranca o poder da comunicação divina, permitindo-nos receber sua direção em todos os aspectos da vida. Em conclusão, o erro fatal que bloqueia a voz de Deus em nossas vidas é a resistência ao Espírito Santo, o orgulho, a falta de oração e a desobediência. Porém, ao nos rendermos ao Espírito, ao humilharmos nosso coração, ao orarmos constantemente e ao obedecermos sinceramente à voz de Deus, podemos restaurar essa comunicação e viver de acordo com o plano dele para nós. Como Ellen G. White nos ensina, a voz de Deus está disponível para todos aqueles que desejam ouvi-la e segui-la com um coração aberto e obediente.